Aos Filipenses, capítulo de número 3, e os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 2. Hoje é a 7ª mensagem sobre a série de estudos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Já fizemos 6 mensagens, 6 estudos. Hoje é a parte de número 7. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado ao longo dessas semanas essa carta de Paulo aos Filipenses, cuja principal mensagem é alegrai-vos. Não nos esqueçamos, vamos fazer aqui um breve resumo daquilo que nós já aprendemos da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está preso quando ele escreve essa carta, muito provavelmente ele se encontra em Roma. O local da sua prisão não é certo, mas é provável que ele esteja em Roma. Ele está aqui enviando essa carta à igreja de Filipenses, irmãos, que é uma igreja que nasceu lá em Atos capítulo 16, a certidão de nascimento da carta da igreja de Filipos está lá em Atos capítulo 16, quando ele está na sua viagem missionária, e ele para à beira do rio e começa a evangelizar. Ali há um grupo de mulheres que está orando, há conversões ali, há uma mulher muito famosa, uma rica empresária de um produto caríssimo e raríssimo na época, chamava-se Lídia. Ela era vendedora de púrpura, ela é a primeira nova convertida, e rapidamente ali surge a primeira igreja em solo europeu. É essa igreja aqui de Filipos. A cidade de Filipos tem esse nome e é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe II. É uma cidade, irmãos, onde há muitos soldados aposentados. Muitos soldados, muitos funcionários públicos romanos estão ali, residindo ali, porque é uma cidade muito boa, uma cidade rica, e é uma cidade, irmãos, próspera. Ela não é uma grande cidade, mas é uma cidade próspera. Pois bem, Paulo começa o trabalho ali, mas como sabemos, Paulo não é pastor de igreja local. Ele funda a igreja, ele planeja a igreja, ele instrui e depois ele segue. Mas agora, nesse contexto aqui, a igreja de Filipos é uma igreja que nunca largou o carinho pelo apóstolo Paulo. É uma igreja que tinha um carinho muito grande pelo apóstolo,
e esse carinho era recíproco. Paulo amava demais os irmãos da igreja de Filipos, e Paulo agora está numa situação delicada, ele está preso. O que a igreja de Filipos faz? Manda um mensageiro, Epafrodito é o nome dele, até onde Paulo está preso e leva ajuda financeira para Paulo. Então Paulo é abastecido e a igreja continua pagando o salário dele, digamos assim, mesmo ele não sendo mais pastor da igreja e vivendo um momento delicado na sua vida. Só que enquanto ele está lá, ele adoece e adoece gravemente. Paulo diz, ele quase morreu. Então Paulo acolhe Epafrodito, cuida dele, e só depois que ele está de alta é que Paulo o libera para voltar para a igreja de Filipos. Mas Epafrodito conta algumas coisas que estão ocorrendo na igreja. Ele é líder da igreja e ele está tentando de todas as formas acertar as coisas que precisam ser acertadas na igreja, mas ele não está convencido, ele não está conseguindo isso. Então o apóstolo Paulo escreve algumas coisas que são necessárias para a igreja entender. Ele está falando aqui nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, que a igreja precisava tomar uma postura. A igreja precisava da coragem de se posicionar diante das coisas que estavam ocorrendo ali, coisas que a igreja estava acolhendo, pessoas que a igreja estava acolhendo, e Paulo fala, tomem cuidado, tomem cuidado, tomem cuidado. Observemos bem, irmãos, que Paulo tem uma preocupação muito grande, irmãos, com tudo que ocorre na igreja. Ele repete a expressão, acautelai-vos, tenham extremo cuidado, 3 vezes num curto espaço de tempo. Isso denota o quê? Que aquilo era um ponto principal na igreja. As coisas estavam ocorrendo na igreja, debaixo das barbas e narizes de todos, e ninguém percebia, e Paulo diz, vocês precisam aprender a se posicionar. Vocês precisam aprender a ter uma postura. Por isso, na noite de hoje, o tema da nossa mensagem, irmãos, é a vigilância devida na igreja. A vigilância devida na igreja. O contexto, irmãos, é esse que eu estou dizendo. Era muito comum o surgimento de falsos mestres. A gente vai perceber isso, irmãos, em todos os lugares. Onde há a pureza do evangelho, sempre os falsos mestres vão se infiltrar. Isso é comum em todos os lugares, e aqui na igreja de Filipos não é diferente. Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, irmãos, a igreja precisa estar vigilante. Significa dizer, em primeiro lugar, que a igreja precisa ter cuidado com o que se ouve e de quem se ouve. Ser vigilante, irmãos, é ter cuidado com o que se ouve e de quem se ouve. Volte o seu olhar para o verso 2. Acautelai-vos dos cães. Olha que expressão pesada. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. O termo acautelai-vos, nós já frisamos, tomem extrema atenção com isso, tomem muito cuidado com isso. Mas há uma outra expressão que Paulo fala, que é uma expressão para nós um pouco usual: cães. Tomem cuidado com os cães dentro da igreja. Paulo estava se referindo aos caramelos que porventura estavam próximos à igreja? Não. Paulo estava se referindo a pessoas. E Paulo as classifica como cães. Reverendo, quem são esses cães? Que palavra forte é essa? Sim, vamos explicar. Na verdade, irmãos, os judeus é que chamavam os gentios de cães. Eles tinham essa rixa. Mas Paulo aqui não está se referindo aos gentios, Paulo está se referindo aos judeus. Ele está dizendo, olha, tem gente na igreja que chama os gentios de cães, mas cães são vocês.
Quem são vocês que estão dentro da igreja, anunciando coisas que não devem ser anunciadas, ensinando coisas que não devem ser anunciadas? Quem vocês pensam que são? Então Paulo está dizendo: igreja, vocês precisam se posicionar. Identifiquem quem são esses homens. Há muitos anos atrás eu aprendi uma lição, irmãos, num momento difícil, mas há muitos anos. Numa igreja que eu pastorei há muitos anos, tinha uma pessoa lá que ela tinha muito boa vontade, mas não tinha sabedoria. Ela não revelava sabedoria nos atos nem nas palavras. E uma certa vez ela machucou bastante, mas machucou muito, mas falou, machucou bastante. E eu fiquei muito abatido com aquilo, mas muito entristecido. A esposa de um presbítero se aproximou e falou: Rev, por que o senhor está assim? O senhor está abatido? Eu falei: estou muito triste. E ela falou: eu não quero saber quem falou, nem o que falou, reverendo, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Quem é a pessoa que lhe falou isso? Qual é o testemunho que é essa pessoa? Quem é essa pessoa? O senhor tem que aprender a ouvir de acordo com o peso que a pessoa tem. De acordo com o peso que essa pessoa tem, o senhor tem que dar peso às palavras que ela usa. E olha, que sabe as palavras? De fato, aquilo me ajudou bastante naquele dia e eu consegui me livrar desse mau pensamento daquilo que eu havia ouvido. É exatamente isso que Paulo está dizendo à igreja: vocês precisam estar vigilantes. Quem são esses que estão ensinando coisas erradas? Observe bem o verso 2, que ele está dizendo: esses homens são maus obreiros. Observe bem como ele qualifica. Esses cães são maus obreiros. Significa dizer, irmãos, que eles são obreiros. Eles estão atuando, eles estão trabalhando na igreja. Eles têm influência no ensino. Mas Paulo está dizendo: são maus. E Paulo vai explicar ainda mais o que eles estão fazendo de mal na igreja. Ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão. São os judeus, líderes na igreja, que estão dizendo aos gentios: vocês creem em Cristo? Ótimo, mas vocês precisam guardar as leis dos judeus. Aí eles vão puxar a sardinha para a circuncisão. Circuncisão, irmãos, é um ato do Velho Testamento exclusivo para os judeus, de que eles são propriedade do povo de Deus. Gentio não tem que se circuncidar. Mas esses falsos mestres, esses maus obreiros estavam dizendo: vocês precisam sim se circuncidar. E isso estava causando divisão na igreja. Então Paulo está dizendo à igreja: tomem cuidado com isso, vocês precisam tomar posição e dizer: não, não é assim, isso está errado, vocês estão agindo de forma errada. Vocês têm que identificar essas pessoas e fazê-los calar. Falta coragem para isso. Por isso o tema: a vigilância devida na igreja. A igreja precisa ser vigilante, irmãos, caso contrário, quem vai sofrer é a própria igreja. Quem vai sofrer são os membros da igreja, e muita gente vai se ferir com os falsos ensinos. Então Paulo, quando ele está dizendo acautelai-vos, 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 tomem uma postura, tomem uma atitude. E o que acontece, irmãos, é que muitas vezes, muitas pessoas não confrontam, muitas pessoas não conversam, porque dizem assim: isso é falta de amor. Não, não é. É exatamente por amor à obra que tais coisas precisam ser confrontadas. É o zelo que a igreja está reverenciando a própria palavra do Senhor da igreja, o próprio Senhor da igreja. Nos dias de hoje, irmãos, nós vemos exatamente esses falsos mestres proliferarem nas igrejas, e ninguém os afronta mediante a palavra de Deus. O que acontece? Cada vez mais eles se multiplicam, e cada vez mais eles vão multiplicando esses ensinos deles, e cada vez mais o evangelho vai tendo cada vez menos lugar e oportunidade dentro da igreja de Cristo. A igreja precisa ser vigilante com quem fala e com o que fala. Os falsos mestres, irmãos, eles são mestres.
sabem chegar. Eles sabem fazer uma abordagem adequada. Eles sabem. Eles são mestres. Eles têm uma boa lábia, uma boa fala. Eles falam muito bem, eles sabem se posicionar muito bem. Eles sabem sim ter um discurso que agrada aos ouvidos. Eles sabem exatamente o que você quer ouvir. Ele vai exatamente ali com a voz de veludo e você diz: é Deus. E você diz: é de Deus. Que mal tem? Tem todos os males. São falsos mestres. Na fala de Paulo, cães. São cães. Vigilância devida na igreja. Cuidado com o que se ouve e de quem se ouve. O verdadeiro mestre, irmãos, ele adverte contra os falsos mestres. O verdadeiro mestre tem esse zelo de apontar o que está certo e o que está errado. O verdadeiro mestre adverte contra os falsos mestres, contra as falsidades. Ele alerta, ele quer o bem, quer ver a igreja saudável, quer ver a igreja pujante, quer ver a igreja crente em Cristo Jesus, quer ver a igreja longe de todas as crendices que são colocadas na cabeça dos crentes. Eu vou repetir. O verdadeiro mestre quer ver a igreja livre das crendices que os crentes têm. Alguém poderá falar: mas reverendo, crente tem crendice? Ou se tem. Como tem crente, irmãos, crendo mais nas suas próprias crendices do que no próprio Evangelho? Eles criam essas crendices, criam horóscopos cristãos e vão vivendo com base nisso, não no Evangelho. Então, eu preciso dormir, vou ler o Salmo 91, crendice. Vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, crendice. Vou deixar a Bíblia aberta na sala da minha casa, crendice. Vou colocar um copo de água aqui, ali, acolá, crendices. Crendices. A igreja precisa estar vigilante. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos: a igreja precisa estar vigilante. A vigilância devida na igreja se dá quando a igreja precisa tomar cuidado com as suas próprias tradições. Cuidado com as próprias tradições. Volte o seu olhar para os versos de 4 a 6, onde Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo aqui é: vejam bem, o que estão ensinando nessa igreja de Filipos é que as tradições judaicas são superiores ao Evangelho e são superiores ao próprio Cristo. Não são. Ele vai dizer: tem alguém achando isso? Olha, se tem alguém, deixa eu falar. Eu muito mais do que todos vocês. Aí ele vai falar dele, Paulo. Ele diz: eu sou judeu. Não nos esqueçamos, Paulo tinha dupla nacionalidade, romano e judeu. Mas de nascimento ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim. Foi circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei. Ele era fariseu, ou seja, radical. E ele fala: nada disso me leva à salvação. Nada disso me leva à salvação. Paulo está dizendo que o que está ocorrendo na igreja de Filipos, irmãos, é um rejudaísmo. O que é um rejudaísmo? É a volta de tradições judaicas dentro da própria igreja cristã. E Paulo fala: não e não. Por mais que essas figuras sejam bíblicas, essas figuras não são mais úteis hoje, nesse tempo, com Cristo.
Então, houve uma tentativa, irmãos, em Filipos, dos rejudaizantes imporem o judaísmo no lugar do cristianismo, como condição para a salvação. E de repente, na igreja de Filipos, várias figuras do judaísmo antigo, da lei antiga, estão sendo prevalecentes no lugar do Evangelho, no lugar das Escrituras. E ele diz: não, se fosse assim, para que Jesus teria morrido? Se fosse assim, para aquele que ele me tirou lá no caminho de Damasco, por que ele me transformou? Como nós acabamos de cantar, Cristo me amou, sim, Cristo me libertou. Se era para ficar no judaísmo, para que Jesus? Qual a necessidade de salvação, de libertação, de ser uma nova criatura? O judaísmo seria suficiente? Ele fala: não é suficiente. Se fosse, Jesus não teria a necessidade de se encarnar e ter morrido por nós. Ainda hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós aprendemos sobre o tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Jesus é tudo. O Evangelho é completo. A igreja não precisa, irmãos, de complementos. O Evangelho não precisa de complementos. Mas como os falsos mestres adoram esses complementos? Porque eles rejeitam o verdadeiro Evangelho. Então, de repente, a igreja começa a se encher de rejudaísmos. E Jesus morreu na cruz para nos livrar da religiosidade. Pessoas que fazem isso, e o que estava ocorrendo em Filipos, irmãos, era uma tentativa de tornar nula a morte de Cristo, tornar nulo o sacrifício de Cristo. E Jesus diz: tomem cuidado com essas tradições. Tomem cuidado, porque eu aprendi que essas tradições não são úteis para absolutamente nada. Irmãos, por vezes, muitas igrejas ou até mesmo pessoas estão valorizando muito mais as suas próprias tradições do que propriamente o Evangelho de Jesus. Existem muitas igrejas, irmãos, onde o Evangelho de Jesus não tem oportunidade de ser pregado, anunciado. Por isso a necessidade, irmãos, que há de se evangelizar quem está dentro de igreja evangélica. Porque as pessoas não entenderam o Evangelho. Elas entenderam as tradições daquele lugar. Elas entenderam o ensino do pastor, mas não entenderam a mensagem da cruz. Assim como esses judaizantes estavam enxertando coisas no Evangelho, na igreja, nos dias de hoje, nos dias atuais, não é nada diferente. Como há mensagens que passam longe de Bíblia, como há mensagens que não há cruz, como há mensagens que não conduzem ninguém ao arrependimento, que não acusam o pecado, a necessidade de arrependimento, de conversão verdadeira, como há mensagens, como há cultos, irmãos, cheios de parafernália, mas nada de Bíblia, nada de Deus e tudo do homem, e isso agrada aos homens. Nós estamos diante de alguns momentos em que vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu sempre digo isso aqui, os irmãos vão se recordar. A ceia, irmãos, é um memorial. O que é um memorial? Uma lembrança. E quando Jesus instituiu a ceia, ele disse: fazem isto em memória de mim. Eu sempre achei essa expressão intrigante. Mas por que se lembrar de Jesus? Porque a igreja se esquece de Jesus. Não é à toa, não à toa, que todos os dias, John Wesley celebrava a ceia do Senhor junto com a sua esposa às 5 horas da manhã. Para ele jamais se esquecer de Jesus. As igrejas têm se esquecido de Jesus. Os pastores têm se esquecido de Jesus. Eles vão preparar sermão para agradar o público, não para honrar o Senhor. Era o que estava ocorrendo em Filipos, e Paulo fala: tomem cuidado.
Vocês não estão tomando cuidado. Vocês não estão percebendo que esses homens são maus. Vocês não estão vendo a malícia. Vocês não estão vendo, mas eu estou dizendo, são maus. Eu quero dizer para vocês que são maus. A atitude deles é má. E vocês não estão vendo? Ou está faltando coragem para esse enfrentamento? A vigilância devida na igreja. Uma terceira e última lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que a igreja revela vigilância devida quando ela reconhece e recebe a totalidade e a integralidade do Evangelho de Jesus. A igreja revela vigilância quando ela reconhece e recebe a integralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Volte o seu olhar para a leitura a partir do verso 7. O verso 7 diz assim: o que para mim era lucro, ou seja, ser judeu, ter toda essa tradição, todo esse pedigree religioso, tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, ele reafirma, sim, é isso mesmo. Deveras considero tudo ser fariseu, ser zeloso, ter sido circuncidado, ser da tribo de Benjamim, ser judeu. Eu considero tudo isso como perda. Eu abro mão de tudo isso por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que lindo isso! Por amor do qual perdi todas as coisas, perdi tudo isso. Eu abro mão do judaísmo na minha vida, da minha hereditariedade sanguínea, da minha ascendência judaica. Eu abro mão, eu não quero saber disso, porque é preferível conhecer Jesus. E ele continua, verso 9: e ser achado nele. Isso para mim é o principal. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, precisa estar vigilante para receber isso, a integralidade do Evangelho. É disso que vamos tratar agora. Reverendo, o que é a integralidade do Evangelho? Integralidade, irmãos, é totalidade. Geralmente quando se fala de evangelizar, qual é a ideia que nos vem à mente? Nós vamos falar de Jesus para o não crente, não é isso? Nós vamos distribuir folhetos, nós vamos numa praça, nós vamos no hospital, nós vamos no asilo, nós vamos numa casa de repouso, nós vamos fazer missões, não é isso? Geralmente é isso que se vem à mente quando a gente fala de evangelizar. A igreja precisa do Evangelho todos os dias. Todos os dias. Porque nós temos sim o hábito de nos esquecermos do Evangelho, nos esquecermos do Senhor, nos esquecermos de quem somos e começar a substituir essas coisas dentro da igreja por coisas que nos agradam, porque no final das contas o lugar é nosso, é tudo nosso. Nós substituímos todas as coisas. Quando nós falamos de integralidade do Evangelho, irmãos, nós não estamos falando só da salvação do inferno. Não, é claro que não. Isso é apenas uma pequena parte do Evangelho. Isso também é o Evangelho, mas não é o Evangelho só isso. Não é só isso. O Evangelho é tomar a cruz. O Evangelho é a autorrenúncia constante e diária. Isso é Evangelho. O Evangelho é dar a outra face. O Evangelho é caminhar a segunda, terceira milha. O Evangelho é morrer para si, como disse Paulo. Para mim, morrer é lucro. Isso é uma vida cristã. E por muitas vezes, irmãos, nós fazemos, como diz Paulo, da igreja tudo e qualquer coisa, menos um lugar de restauração. E Paulo está dizendo: vocês estão tomando cuidado? Vocês não estão percebendo o que está ocorrendo aí? Quer dizer, eu estou longe e estou sabendo.
E vocês estão aí e não estão se apercebendo disso? Paulo diz: eu abro mão de toda a minha tradição. Eu abro mão. Porque eu descobri um tesouro maior. Eu quero ser achado em Cristo, não no judaísmo. Então as figuras do judaísmo não me pertencem mais. Eu não as quero, elas nada me dizem, elas não são importantes. Ser importante é ser achado em Cristo, é ser nova criatura. Ele é o meu Senhor. Que declaração de amor linda! Ele é o meu Senhor. Não é o judaísmo o meu Senhor. Não são as figuras judaicas que são meus principais. Não são. Sabe o que Jesus Cristo fez com todas as figuras judaicas? Ele anulou-as, uma a uma, na cruz. Na cruz, como nós acabamos de cantar. Foi na cruz, foi na cruz. Mas, vergonhosamente, como há uma tentativa de se rejudaizar. Como há isso? Como há pessoas rejudaizantes dentro das suas tradições judaicas. Entendamos, irmãos, todas as figuras judaicas do Velho Testamento, todas elas tiveram sim a sua importância lá no Velho Testamento. Tiveram. Sabe qual a importância dessas figuras judaicas no dia de hoje, depois de Jesus? Nenhuma. E glória a Deus por isso. Caso contrário, nós estaremos ainda presos àquelas figuras do Velho Testamento. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não temos mais nada e absolutamente nada com nenhum dos símbolos dos judeus. Nenhum dos símbolos. Sabe o que estava ocorrendo em Filipos? Uma tentativa de se rejudaizar. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você já fez isso? Não, então você não se converteu. Onde está Jesus? Ele foi obstaculado, ele foi escanteado. Onde está a palavra da verdade? E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo homem, não é o judaísmo. Então por que eu vou me envergonhar do Evangelho? Esse Evangelho tem que estar pujante na igreja, tem que estar ativo na vida da igreja, no nosso testemunho. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Epafrodito foi o porta-voz das circunstâncias que estavam ocorrendo dentro da igreja de Filipos. E Paulo diz: vocês precisam tomar uma postura, vocês precisam tomar uma atitude. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Cautela, cuidado. Cuidado com quem lhe fala, cuidado com quem lhe ensina. Tome cuidado. E eu repito, tome cuidado. Essa preocupação com quem lhe ensina, essa preocupação com quem impõe as mãos sobre você, deve existir na igreja, no povo de Deus. Deve. Lá no Velho Testamento, depois você pode procurar isso no livro do profeta Malaquias. A promiscuidade espiritual naqueles dias de Malaquias era tamanha, era tão grande, que Deus diz assim para aquele povo que permitia-se todo tipo de abusos proféticos. Deus diz assim: eu vou transformar essa bênção desses profetas em maldição. Vocês tomem cuidado, eu mudo isso. Tomem cuidado com isso. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Você toma cuidado com isso. Impor as mãos não é brincadeira, não. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: a ninguém ponhais a mão precipitadamente. Toma cuidado com isso. Essas coisas de Deus não são para brincar, não. As coisas de Deus não são sérias. Eu vou repetir: as coisas de Deus não são sérias. Sérias são as nossas coisas. As coisas de Deus são sagradas.
coisas do Senhor são sagradas. Precisamos sim, irmãos, como igreja de Cristo, precisamos estar vigilantes. Precisamos tomar cuidado com a voz dentro da igreja. Precisamos tomar cuidado com o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, com aquilo que estamos ouvindo. O que nós temos ouvido? Nós temos ouvido de fato o Evangelho ou contos que agradam os nossos ouvidos? Não apenas o que ouvimos, mas de quem estamos ouvindo? Quem são essas vozes? De onde elas surgem? O verso 2 diz: acautelai-vos dos cães, dos falsos profetas, dos maus obreiros. Identifique e pare de ouvir. Seja seletivo, é o que Paulo está dizendo. Não é porque se fala em nome de Deus que é de Deus. Não é porque é bonito e tem um bom invólucro, uma boa fachada, uma boa voz, que é voz de Deus. Tem que ter um crivo, tem que ter filtro, tem que ter seriedade, tem que ter cautela. E Paulo diz: tome cuidado com isso, toma cuidado com isso. A igreja, irmãos, ela não precisa de nenhuma figura judaica. Encontre um lugar na sua mente e coloque isso lá dentro. Paulo está dizendo a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Jesus é sublime, o judaísmo não. Jesus é sublime, a religiosidade não. Precisamos sim, irmãos, ter um lugar para Jesus. Nós estamos nos aproximando, hoje é o primeiro dia do mês em que se comemora o Natal, e sempre a gente fala, né? Não havia lugar para o menino. Oh, não havia lugar para o menino. Não tem lugar para Jesus dentro da igreja, meu querido. Não tem. Não tem havido lugar para Jesus dentro da vida de muita gente. Não tem. Jesus continua em manjedouras até o dia de hoje. Ele não está em casa. Ele não é Senhor. E Paulo diz: Ele é o meu Senhor. Eu abro mão de tudo que eu tenho. Eu abro mão de todo o meu conhecimento. Eu abro mão de toda a minha pedigree. Porque Jesus é sublime. Ele me basta, Ele é meu tudo. Eu não preciso mais do judaísmo para absolutamente nada. Ele cravou na cruz o judaísmo, a religiosidade e os meus pecados. Ele vai concluir esse hino dele dizendo: eu quero conhecer o poder da ressurreição para ser ressurreto com Ele. Não é o judaísmo nem as figuras judaicas que vão me ressuscitar. Não tem poder para isso. Eu sou uma nova criatura, diz o apóstolo Paulo, precisa de Jesus. Ele diz: igreja de Filipos, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam introduzir o ensino bíblico aí dentro de volta. É preciso fazer calar os falsos mestres, os cães, os maus obreiros. Eu chamo a sua atenção, eram obreiros, era gente que estava trabalhando na obra, mas não estava trabalhando de forma adequada. Estava atrapalhando o progresso do Evangelho, tornando as pessoas cada vez mais judaizantes ou dependentes daquilo que Cristo já morreu para libertar. A igreja de Cristo, irmãos, precisa sim estar vigilante. A igreja de Cristo precisa sim ser vigilante e não abrir mão da sublimidade de Jesus Cristo. Não há nada, irmãos, mais sublime do que Jesus numa igreja. Charles Spurgeon disse: se você tiver pregado a Cristo aos seus ouvintes, você terá pregado tudo o que é necessário. Precisamos de Jesus, do Evangelho de Jesus. As outras coisas, irmãos, elas servem para nada. Mas infelizmente as igrejas estão substituindo o Evangelho e os pregadores do Evangelho por animadores de auditório. E quanto mais animador ele for,
tanto melhor e mais ungido é aquele homem. Mais views ele vai ter, mais seguidores ele vai ter, mais gente vai lhe procurar. Mas o caminho para a eternidade continua estreito. O Evangelho não mudou. Cuidado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.